O cuidado com a natureza tem sido assunto de muitas reuniões mundiais. Todos os países do mundo preocupam-se com essa questão. É verdade que alguns se preocupam mais, outros menos. E os que menos se preocupam são muitas vezes os que mais poluem. A verdade é que o cuidado com a natureza é um assunto importante e precisa ser discutido pelos organismos mundiais que de alguma forma podem contribuir para amenizar problemas como o desmatamento, aquecimento global, extinção de algumas espécies animais e vegetais, dentre outros. Deus também se interessa por esse assunto. Afinal de contas, Ele é o criador dos ecossistemas, o criador da natureza. Ele quer que sua natureza seja preservada. Mas nós precisamos olhar esse assunto a partir da ótica de Deus, da ótica cristã. Por isso, fique aí comigo. Nós vamos conversar sobre a fé e o cuidado com a natureza. Está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. O início da história da humanidade aconteceu dentro de um jardim. Era uma paisagem natural deslumbrante e Deus escolheu isso. Sabe, qualquer discussão sobre ecologia tem que partir da ideia de que Deus é o criador da natureza. Se partir de outro ponto, vai dar errado. Deus usou a natureza para os seus ensinos, Deus usou a natureza para os seus juízos. O próprio Jesus, enquanto esteve na terra, usou muito a natureza. Olha as parábolas. Todas elas, ou pelo menos a maioria delas, usa elementos da natureza como fontes de lições espirituais para nós. É importante lembrar que há uma íntima ligação entre os seres humanos e os elementos da natureza, pois é do pó da terra que o ser humano é criado. Como diz o autor Consolo, não é possível dissociar natureza de humano. Deus criou o homem a partir do pó da terra e ele está tão presente em nossas entranhas que seria impossível dissociar homem e natureza. No final da história da redenção, depois dos eventos finais, Deus vai recriar a natureza, mostrando que ele tem preocupação também com esse aspecto. A Bíblia apresenta muitos textos que fazem referência à natureza, ao cuidado com ela e a como Deus vê essa questão da ecologia. E eu queria, a partir de agora, estudar alguns desses textos com você. Eu gosto de ficar imaginando aquele momento em que a Trindade resolveu criar o planeta Terra. Eles planejaram cada pequeno detalhe. Eles planejaram desde os seres microscópicos até os maiores animais. E na semana da criação, Jesus, que foi o agente da criação, ele criou tudo a partir da sua palavra. E então criou também os seres humanos, Adão e Eva. E depois que ele havia criado toda a natureza e dado de presente a Adão e Eva, aconteceu algo muito interessante. Eu quero ler para vocês aqui em Gênesis no capítulo 1, no versículo 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa foi a ordem de Deus para Adão e Eva. Tente imaginar aquela cena. Eles tinham acabado de ser criados, estavam admirando toda a natureza. E então Deus diz assim: essa natureza é para vocês, podem dominar. É lógico, queridos, que esse domínio não tem nada a ver com predação, não tem nada a ver com subjugar a terra para explorá-la de maneira irresponsável. Esse domínio tem mais a ver com cuidado. Deus entregou a natureza para a humanidade com o propósito de que ela cuidasse da natureza e proveu a capacidade necessária para isso. O homem foi provido de sabedoria pelo Criador e pode ter o controle da situação em suas mãos. Deus é um Deus de amor e nos permite escolher. Ele não é um Deus como muitos tentaram pintar, um Deus severo, implacável. O problema não está no Criador,
mas na criatura. Pense comigo, Deus é um ser onipotente e Ele poderia, em sua sabedoria e sua soberania, escolher qualquer tipo de casa para os seres humanos. Ele poderia muito bem ter construído uma casa de qualquer material que fosse, mas Deus escolheu colocar o ser humano dentro de um jardim. O ser humano moraria dentro da natureza. Eu gosto desse relato na Bíblia. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que o formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O outro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Você percebeu que Deus escolheu colocar o ser humano em plena harmonia com a natureza, inclusive morando dentro de um jardim? Isso tem um recado muito importante a respeito do nosso cuidado com a natureza e da relação que nós temos que ter com ela. Este é um aspecto a respeito do qual vale a pena pensarmos. A primeira casa do homem foi um jardim. Por que Deus não construiu uma casa de ouro com portas de rubis? Por que Deus não construiu um palácio todo de mármore branco, com janelas de diamantes e portas de cristais coloridos? Deus queria que o homem tivesse um íntimo relacionamento com a natureza e por isso o colocou para morar em um jardim. Inclusive, a alimentação do homem deveria vir exclusivamente da flora. Este era o plano ideal para o homem. Toda a natureza foi feita para servir à humanidade, mas infelizmente o homem de hoje perdeu essa noção de que o centro da criação de Deus é Ele. Todo esse complexo de natureza gira em torno do ser humano e existe para servi-lo. O ser humano não tem dado valor a isso, então agride o seu ambiente, eliminando os seus próprios recursos de vida. Em Gênesis 2,15 diz que a primeira atividade de trabalho que Deus deu para o homem foi cultivar o jardim. Agora pare e pense um pouquinho. Aquele jardim perfeito precisava de cuidado, precisava de cultivo? Sim, Deus havia dito que sim. Não era a perfeição do jardim que iria evitar esse contato do homem com a natureza. Deus escolheu que o homem se relacionasse todos os dias com aquela linda natureza que Ele havia criado e dado para os seres humanos. O ato de cuidar da natureza foi uma bênção dada ao homem. No ambiente em que vivia o Santo Par, havia uma lição para todos os tempos. A lição de que a verdadeira felicidade é encontrada não na satisfação do orgulho e do luxo, mas na comunhão com Deus mediante suas obras criadas. Se os homens dessem menos atenção às coisas artificiais e cultivassem maior simplicidade, estariam em muito melhores condições de corresponderem com o propósito de Deus em sua criação. O orgulho e a ambição nunca se satisfazem. Aqueles, porém, que são verdadeiramente sábios encontrarão um prazer real e enobrecedor nas fontes de alegria que Deus colocou ao alcance de todos. Eu gosto de pensar nesse assunto e sempre que eu paro para refletir, me vem uma coisa na cabeça. A felicidade original dos seres humanos não estava ligada a bens materiais. Não eram grandes obras arquitetônicas, casas luxuosas, carros de última geração que traziam alegria para o homem. A sua alegria estava no contato com a criação de Deus, no contato com a natureza. E nesse contexto tem um verso interessante aqui na Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 19, diz assim: Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Aqui já tem uma coisa impressionante. Imagine a capacidade de Adão para dar nome a todos os animais. Só que aqui tem um significado maior ainda. Na cultura semita,
quando você dá um nome para alguém ou para alguma coisa, isso é sinônimo de autoridade sobre aquela pessoa. O caso de Deus ter pedido para o homem dar nome para os animais, dizia que o homem teria autoridade sobre esses animais, mas não uma autoridade predatória, como eu já te falei. Era uma autoridade que gerava cuidado pela natureza. O homem, antes do pecado, sabia exatamente que este domínio sobre a natureza não era um domínio predatório. Pelo contrário, embora dominasse a natureza, o homem vivia numa perfeita harmonia com todos os elementos naturais. Foi a entrada do pecado que fez com que aquele ambiente perfeito entrasse em declínio. O pecado afastou o homem de Deus e também o afastou da natureza que o servia. No Éden existia harmonia perfeita entre Deus, homem e natureza. Eis a razão porque o homem não está se dando bem com a ecologia. Quanto mais ele se afasta de Deus, mais problemas terá com o meio ambiente. Daí devemos compreender desde já que o nosso problema de relacionamento com a natureza provém em grande parte do nosso problema de relacionamento com Deus. Infelizmente, toda aquela harmonia da natureza e toda aquela harmonia do homem para com a natureza foi quebrada quando o pecado entrou no mundo. Portanto, queridos, o problema da ecologia só vai ser completamente resolvido quando o problema do pecado for completamente resolvido. Existem muitos textos bíblicos que falam a respeito de especificidade sobre o cuidado com a natureza. Eu quero ler um deles para vocês. Está aqui em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 26. Diz assim: não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Esse texto bíblico, ele se assemelha muito com o que nós conhecemos hoje por defeso, que é o período de proibição de caça a determinados animais porque estão em fase de reprodução e crescimento. Existem também textos em Êxodo 23 e Levítico 25 que dizem que os agricultores deveriam dar um descanso para a terra no 7º ano de plantação. Essa é uma recomendação da ciência moderna hoje. Aqueles que entendem de agricultura dizem que a terra também precisa ter um período de descanso para que ela volte ao seu equilíbrio natural. O grande Deus poderoso se preocupa com a fauna que Ele próprio criou. Podemos evidenciar isso quando lemos as palavras ditas por Deus ao profeta Jonas, depois de ter perdoado a cidade de Nínive. Está escrito em Jonas 4:11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado? Por qual motivo Deus menciona o gado nesse verso? Podemos inferir que Deus ficaria triste com a destruição dos homens de Nínive, mas também ficaria triste com a destruição dos animais que viviam naquela região. O mesmo Deus deve ficar muito triste quando hoje os humanos tratam os animais de maneira tão cruel. Esse conceito de não maltratar os animais fica bem claro quando a gente lê Provérbios capítulo 12, versículo 10, que diz assim: o justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Interessante, né? Deus une o conceito de justiça de alguém com o cuidado que ele tem com os seus animais. Ellen White relaciona esse texto ao episódio que Balaão espanca sua mula, afirmando o seguinte: poucos se compenetram quanto deveriam da pecaminosidade de maltratar os animais ou deixá-los sofrer pela negligência. Aquele que criou o homem fez os animais irracionais também, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 145:9. Os animais foram criados para servirem ao homem, mas este não tem direito de causar-lhe dor com tratamento rude ou cruel exigência. Essa preocupação de não maltratar os animais deveria estar bem viva na cabeça de todas as pessoas, tanto aqueles que têm animais domésticos, quanto aqueles que de alguma forma têm animais que trabalham a seu serviço. Maltratar os animais é uma coisa que ofende a Deus e a Bíblia nos mostrou isso. Olha o que diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 26.
Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito maior valor do que elas? Você já tinha prestado atenção nesse texto? Deus alimenta os animais. E se Deus cuida deles, nós também deveremos cuidar. Agora eu preciso fazer uma observação aqui. Embora nós devamos ter muito cuidado com a natureza, nós não temos autorização para venerar a natureza, para adorar a natureza. O único que merece veneração e adoração é Deus. Ele é o Criador e Ele não está na natureza. A gente cuida das aves, a gente cuida dos animais, da fauna e da flora, mas adora somente a Deus. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós encontramos várias menções à natureza. O próprio lugar onde Deus escolheu que Jesus nascesse era um lugar muito bonito. Veja o que esse comentarista bíblico fala sobre a natureza naquela região em que Jesus nasceu. O perfil das colinas em toda parte é tão singular, puro e delicado, que parece desenhado por mão de artista. Existe ali uma perfeição somente comparada à de Atenas. Onde quer que seja a relação de planos, as distâncias remotas imprimem uma harmonia secreta sobre a mente e a fazem voltar-se para a eternidade. Sob o céu azul, profundo, as cores fulgem com extraordinária riqueza. O vermelho da terra, dos vinhedos, o verde delicado das hortas, o ouro pálido da cevada madura, o amarelo tostado do deserto, e sob o sol todas essas cores contrastantes se fundem num só brilho quente e na sombra dos tons violeta do bronze. E para tornar ainda mais evidente a harmonia, aqui e ali grupos de ciprestes escuros que se integram à paisagem. Ou de repente, a superfície trêmula dos olivais ressalta em azul. Percebeu? Jesus exerceu seu ministério num lugar de natureza muito bonita. Ele tinha contato com as pessoas, mas não deixava de ter contato com a natureza também. Não precisamos procurar muito para encontrarmos exemplos. Basta pensarmos nas parábolas que Jesus contou. Para simbolizar nossa união com Deus, Jesus usou a videira em João 15. Quando ele quis falar da nossa posição em relação a ele, nos comparou com uma ovelha em João 10. Quando falou da nossa fé, a comparou com um grão de mostarda, em Lucas 13:18. Quando quis mostrar a condição dos judeus, usou a figura de uma figueira estéril, em Lucas 13:6. Quando quis alertar a humanidade a respeito da sua segunda vinda, falou de sinais da natureza, em Mateus 24. Podemos destacar ainda as vezes que Jesus usou o refúgio da natureza para ter seus momentos de comunhão com o Pai. Esses são apenas alguns exemplos de como Jesus pensava na natureza e a utilizava para o seu benefício, para os seus ensinos e das pessoas ao seu redor. Ellen White faz um eco ao pensamento bíblico de que a natureza deve ser preservada e desfrutada pelo homem, ao dizer o seguinte: o contato constante com o mistério da vida e o encanto da natureza, bem como a ternura suscitada com o servir a estas belas coisas da criação de Deus, propendem a despertar o espírito, purificar e elevar o caráter, e as lições ensinadas preparam o obreiro para tratar com mais êxito com outras mentes. Quando nós nos relacionamos bem com a natureza e até a conhecemos melhor, nós entendemos inclusive melhor a Bíblia, porque você vai analisar os textos bíblicos, tem muitas ilustrações que remetem à natureza. E se você conhece bem a natureza, você vai acabar entendendo melhor o que a Bíblia diz. Eu espero que com essa exposição que nós fizemos até agora do texto bíblico, você tenha percebido que existe uma relação íntima entre o cristianismo e o cuidado com a natureza. Nós falamos de ética, né? Ética no trabalho,
ética na escola, ética nas relações interpessoais. E nós também precisamos falar de ética no cuidado com a natureza. Existe uma maneira certa do cristão lidar com as questões ecológicas. E sabe o que é interessante? Quando Deus criou a natureza, Ele fez tudo sozinho. Mas na conservação da natureza, nós temos a nossa participação. Portanto, desde já, comece a se comprometer com o pensamento cristão de que você precisa cuidar melhor da natureza. Deveria ser natural a preocupação humana com a crise do meio ambiente, pois são os homens os principais responsáveis por ela. O consumismo indiscriminado dos humanos tem levado o mundo a uma situação difícil de ser revertida. Sendo assim, cria-se um círculo vicioso difícil de romper. O caso mais preocupante, segundo alguns autores, é a contínua diminuição das reservas de água potável no mundo. Muitas violações desse equilíbrio têm origens bem pouco defensáveis. São a ganância, a insensibilidade, a falta de espírito coletivo, desrespeito às leis. Todos esses são problemas estritamente humanos. Uma das questões com as quais nós devemos nos preocupar é a questão da água. Você sabe que apenas 2% da água do planeta é potável e boa parte dessa água está congelada. Portanto, a gente tem que cuidar da preservação das nossas fontes de água doce. E como é que a gente faz isso? Você sabe que uma das causas de nós perdermos essa quantidade de água potável são as indústrias que jogam seus esgotos nos rios ou as nossas próprias casas que poluem rios e mares com os seus esgotos. Nós precisamos cuidar desse aspecto, e não só desse, mas como de muitos outros, porque isso influencia diretamente a nossa fauna e a nossa flora. A água potável é um bem essencial para a vida na Terra. Ela é tão fundamental que já se fazia presente na Terra antes mesmo da Semana da Criação, quando Deus criou a massa na qual criaria toda a biodiversidade existente, criou junto a água. Outra área com a qual nós devemos ter cuidado é a questão da nossa alimentação. E aí você se pergunta, o que a minha alimentação tem a ver com o cuidado com a natureza? Tem tudo a ver. Você sabia que dependendo das suas escolhas alimentares, você está contribuindo para a preservação ou degradação da natureza? Algumas pesquisas apontam para dados alarmantes a respeito do consumo de carne bovina e o impacto sobre a degradação do meio ambiente. Algumas matérias dizem que o uso de combustíveis fósseis e a agricultura são as atividades que causam maior impacto ambiental no mundo todo. Como forma de atenuar esse impacto, algumas pesquisas recomendam uma mudança radical da dieta alimentar da população. Algumas estatísticas apontam para dados alarmantes. Por exemplo, a produção agrícola representa 70% do consumo de água doce no mundo e 38% do uso total do território. A produção de alimentos é responsável por 19% das emissões mundiais de gases do efeito estufa e 60% da contaminação com fósforo e nitrogênio e 30% da contaminação tóxica na Europa. Que coisa interessante, né? Se nós consumíssemos menos carne, nós estaremos contribuindo para preservar mais o meio ambiente. Os dados indicam que na China, por exemplo, cada pessoa come cerca de 70 quilos de carne por ano. Nos Estados Unidos, o número é maior. Cada pessoa consome cerca de 120 quilos de carne por ano. Você percebeu que se nós estivéssemos mais ligados à dieta original que Deus nos deu, que é uma dieta vegetariana, nós também contribuiríamos para a maior preservação da natureza? Além de contribuir para a saúde individual de cada ser humano, uma dieta vegetariana contribuiria para a melhora da saúde do planeta também. Quanto menos carne for produzida, menor será a necessidade de pastos, de água para o processo e etc. Tudo isso contribuiria para a melhora da situação do meio ambiente. Os exemplos do consumo de carne e do descarte do lixo apresentados acima são apenas pequenas amostras de como mudanças na mentalidade humana poderiam trazer um grande benefício para diminuir os impactos ambientais que o planeta vem sofrendo. Nesse contexto, os cristãos deveriam ser os primeiros a se posicionarem em favor da melhoria do meio ambiente, de tal forma que servissem de exemplo aos que destroem o meio ambiente.
Eu espero sinceramente que você tenha conseguido entender o recado da Bíblia até esse momento. Deus se preocupa com essa questão da ecologia e nós também devemos nos preocupar com o cuidado com a natureza. Faz parte da cosmovisão cristã e da cosmovisão criacionista o cuidado com a natureza. Ser criacionista não é só pensar e acreditar que tem um Deus criador. Ser criacionista é também cuidar da natureza que esse Deus criou. Muitas vezes, o egoísmo humano, sua sede por consumir, tem destruído a natureza. As indústrias, por exemplo, poluem a natureza para satisfazer a insaciável fome de ter dos seres humanos. É uma responsabilidade de todo cristão reciclar, economizar água, escolher transportes menos poluentes. A igreja deve promover atividades de conscientização em relação ao cuidado com o meio ambiente, pois estas atividades também são atribuições das instituições religiosas. Certa vez eu estava conversando sobre esse assunto com um grupo de pessoas e uma delas levantou um argumento, uma contraposição que eu achei interessante. Eu vou falar para você porque pode ser que você também esteja pensando sobre isso. Essa pessoa cria na volta de Cristo, como eu creio, porque a Bíblia afirma que Jesus está voltando. E ela me perguntou o seguinte: por que eu tenho que cuidar da natureza se tudo vai ser recriado quando Jesus voltar? Se nada do que existe por aí vai ser aproveitado, ele vai criar tudo do zero. Por que eu tenho que cuidar da natureza mesmo assim? Então eu fiz uma pergunta para ela. Você sabe que você vai morrer? E ela disse, sim, eu sei. Na verdade, todos nós iremos, né? Se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, todos nós morreremos. Então, por que a gente cuida da nossa saúde? Por que a gente faz atividade física? Por que a gente toma remédio quando está doente? Por que a gente cuida da alimentação? Se nós vamos acabar morrendo de todo jeito? A resposta é porque nós queremos ter a melhor vida possível enquanto estivermos vivos. Esse é o motivo para a gente cuidar da natureza. Realmente, Jesus vai voltar, a Bíblia promete isso, e tudo vai ser recriado. Mas até Ele voltar, nós temos a obrigação e o privilégio de viver no melhor mundo possível. Por isso, cuide da natureza, cuide da água, dos animais, das árvores. Cumpra a vontade de Deus para a sua vida nessa área também.